comunicar à tua igreja em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a bênção de pertencer à igreja de Cristo. A bênção de pertencer à igreja de Cristo. Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios e ele se refere a eles como são, né? Igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, ele faz um destaque, ele adjetiva a igreja de Deus que está em Corinto. Ele vai mais ainda, aos santificados, se referindo a quem? Aos membros da igreja, aos santificados em Cristo Jesus, que são chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. A igreja recebe uma carta, a igreja recebe uma mensagem. Então, tinha um destino. Agora, o que é essa igreja, né? O que é a bênção de pertencer à igreja de Cristo? Primeiro, entendendo que ela é de Cristo mesmo. Por quê? Porque foi Cristo quem fundou a igreja, foi Cristo quem idealizou a igreja. Em Mateus capítulo 16, 18, ele faz uma declaração a Pedro. E ele diz assim: olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus assume o papel de dono da igreja. Amém, irmãos? Quem é o dono da igreja? Só Priscila, entendeu? Ou só ela está aqui comigo? Tem mais alguém aqui comigo? Diga amém. Amém. Aleluia, então me ajude a pregar. Quem é o dono da igreja? Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E ele lança uma promessa, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno vai se levantar. Irmãos, não existe possibilidade de não ter levante do inferno. A questão é que se levanta, mas não prevalece. Amém? Quantas vezes o diabo já só se levantou contra a sua vida e não prevaleceu? Porque essa é a promessa de Deus para nós. O inimigo se levanta, mas ele não prevalece, porque essa é a promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Só que nós olhamos para a igreja, e aqui nós vemos a igreja universal, a igreja do mundo todo, aquela que se reúne, como o mesmo apóstolo Paulo diz, que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Em todos os lugares. Nós estamos aqui hoje na Ceilândia, tem outras igrejas aqui mesmo na Ceilândia, aqui do lado tem uma outra igreja, mas lá em Taguatinga, em Samambaia, lá na Asa Norte, na Asa Sul, e outros lugares que eu não lembro muito bem, lá em Manaus, lá em São Paulo, no estado, em todos os lugares tem pessoas que estão reunidas agora no mesmo propósito, que é o quê? Invocar o nome do Senhor. Mas eu quero trazer essa definição, ou esse entendimento de igreja, para algo mais particular, posso assim dizer, mais restrito, para uma definição de comunidade, daquilo que nós somos, porque nós estamos aqui e nós somos igreja de Cristo, amém, irmãos? Mas nós somos uma comunidade. Por quê? Porque a igreja, ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo. Daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês. Ela é um organismo que se move. Ela é uma comunidade. E a respeito desse conceito, ou dessa visão de comunidade da igreja, eu vou pedir que você vá comigo rapidamente a Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2.
Porque aqui no capítulo número 2, a partir do versículo 42, a Bíblia começa a nos dar a noção da igreja como comunidade. A igreja é a igreja universal, é o corpo de Cristo universal, que está em todos os lugares, são todos aqueles que foram eleitos, a igreja é o lugar onde congrega todos aqueles que foram eleitos e chamados pelo Senhor. Mas ela também é uma comunidade, ela é um lugar de reunião, ela é um lugar de adoração, ela é um lugar de clamor, é um lugar onde nós louvamos o Senhor. E aqui nesse texto de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, a Bíblia nos dá a noção do que é essa comunidade, porque diz assim, olha: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está se referindo a quem? Aos irmãos da igreja do início, que nós conhecemos e chamamos de igreja primitiva, aqueles que foram impactados pela pregação de Pedro. Logo depois que veio o batismo do Espírito Santo, Pedro se levanta com toda a autoridade e começa a pregar, a declarar o reino de Deus. E depois de tudo isso a igreja se forma, mas ela começa a tomar, sabe, uma forma de comunidade, porque diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos. Repita comigo: estavam juntos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia em mistério, ou seja, segundo a capacidade de cada um. E perseveravam e perseverando, unânimes todos os dias no templo, ou seja, a igreja universal, a igreja do Senhor. Mas aqui eles trazem para um lugar mais restrito, porque eles perseveravam todos os dias no templo. O conceito de igreja como comunidade, como lugar de ajuntamento, como um lugar de unidade. Porque fala de perseverança unânime. O que é perseverança? O que é uma coisa unânime, irmãos? É uma coisa que é igual. Se nós somos unânimes num pensamento, esse pensamento é igual. Por exemplo, o que é uma unanimidade nas nossas vidas? A fé. A mesma fé que eu tenho é a mesma fé que você tem, que o irmão tem, isso é unânime. O que é unanimidade na nossa vida? Batismo. A Bíblia diz: um só Deus, um só batismo, uma só fé. Isso é o que? Unanimidade. Tá certo? E a Bíblia diz que eles estavam perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com toda alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você está vendo como muda o conceito? Jesus funda a igreja, idealiza a igreja. Ele diz: a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Mas ele trata a igreja universal. Mas a própria palavra nos traz para a visão da comunidade, do lugar, da adoração, do templo. Ou seja, a igreja é uma comunidade formada de pessoas que querem seguir a Jesus para viverem em santidade. Eles perseveravam na doutrina, para viverem em comunhão, eles repartiam tudo, para viverem em louvor, irmãos, porque eles louvavam a Deus, a Bíblia diz, e para o serviço. A palavra está dizendo aqui que o Senhor acrescentava todos aqueles que se haviam de salvar. Mas você acha que eles não estavam pregando para isso? Estavam. Então a igreja como comunidade existe para viver em santidade, viver em comunhão, viver em louvor e adoração ao Senhor, mas também para viver em serviço. Conceito da palavra de Deus, daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos na palavra de Deus. Só que o mesmo apóstolo Paulo, eu quero voltar com você para 1 Coríntios, capítulo 1, mas agora para o versículo 12.
ele traz uma outra conotação para a igreja. A comunidade, que aqui Paulo chama de corpo de Cristo. No versículo 12, por exemplo, ele diz que o corpo é um. O corpo é um, não é assim que está aí? Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Isso. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. É meio confuso? É não. Porque ele está dizendo, olha, o corpo é um. Beleza, todo mundo já entendeu isso. A igreja é uma só. Mas existem muitos membros. E todos são membros de um só corpo. Nós estamos aqui, somos muitos membros, mas todos nós fazemos parte de um só corpo. Amém, irmãos? Então Paulo trata a igreja como um corpo, e quem compõe esse corpo são os membros. E esses membros têm que entender que eles fazem parte de um só corpo, ou seja, o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Agora, mais adiante, nós vamos ver Paulo fazendo algo interessante, porque ele começa a fazer paralelo entre esse corpo divino, o corpo de Cristo, com o corpo humano. Porque as coisas são boas quando elas são didáticas. Se você andar um pouquinho aí, de onde você estava para o versículo 14, você vai ver Paulo dizendo assim, olha, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ele começa a falar. Qual é a função do pé? Andar. A função do pé é nos fazer andar. E a função da mão é nos fazer pegar. Paulo começa a traçar essa relação. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso? Não será por isso do corpo? Porque a função da orelha é a orelha, na realidade, é proteger o ouvido, né? Mas ela tem a sua função. E o olho é para quê? Para enxergar. E ele fala uma coisa interessante aqui: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Você já se imaginou com um olho no lugar do ouvido, irmãos? Ou com o ouvido no lugar do olho? Você já imaginou com a orelha aqui onde é o lugar do seu nariz? Como ia ficar bonito? Vê só como Deus é, irmãos. Até as coisas esteticamente estão no seu devido lugar, amém? Mas agora, Deus, versículo 18. Aliás, ele falou, se todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos ainda maior honra. Irmãos, olha que sentido magnífico que o apóstolo Paulo começa a trazer para o nosso entendimento a respeito do que é ser igreja de Cristo, do que é ser corpo de Cristo. Nós todos formamos um corpo. Agora, esse corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função diferente, e toda função tem a mesma importância no funcionamento do corpo. Você sabia de uma coisa?
que se amputarem o seu dedão, você não consegue ficar de pé? Sabia disso? Que se seu dedão for amputado, dedão, você não consegue ficar de pé. Ou seja, um dedo importa, porque ele é capaz de nos manter de pé. É o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Que não existe membro, se é porque é mais fraco, não é necessário. É necessário. É necessário. E nós temos que olhar com o mesmo olhar, de que todos nós que estamos aqui, nós somos necessários e temos importância para o perfeito funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, a pergunta a ser feita é a seguinte: você se considera um membro útil no corpo? Precisa me responder. Você vai responder para você mesmo. Você se considera? Você pode bater no peito assim: eu sou um membro útil no corpo. Porque a questão aqui é justamente na utilidade. E para lhe ajudar a responder essa pergunta, nós vamos entender o conceito da relação entre identidade e propósito. Ou seja, para eu entender o meu papel e a minha utilidade no corpo de Cristo, só é possível quando eu conheço a minha identidade e quando eu entendo o propósito que Deus tem para a minha vida. Sabe por que muitas pessoas não frutificam no reino? Porque até hoje não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. E nós temos que ter esse entendimento dessa relação de identidade e propósito. E quando nós falamos da igreja de modo geral, como nós estamos aqui, a Bíblia nos mostra de uma forma até clara essa questão. Porque quando eu falo de identidade, por exemplo, e vou a Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 ao 16, ele diz assim, olha: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, qual é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. Identidade. Eu tenho que saber quem eu sou. Se tem alguém na igreja e ainda não se identificou com isso, né, com essa testificação do Espírito de que é filho, não tem identidade, irmãos. Identidade. Mas também propósito. E Efésios 1, 3 ao 6 diz assim, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A identidade: filho. Propósito: santo e irrepreensível. Viver para louvor, para a glória de Deus. Está aqui, irmãos. A própria Bíblia define qual é a minha identidade e qual é o meu propósito. E quando eu trago isso para a minha comunidade, para a minha igreja, para onde eu estou, eu começo a frutificar. Por quê? Porque alguém só chega a um lugar onde sabe que vai. O propósito, quando se estabelece, nós sabemos aonde é que nós vamos chegar. Porque nada Deus faz sem propósito. Nada. Desde o início, Deus começa a trabalhar com esses dois
com esse conceito: identidade e propósito. Quando Deus cria o homem, cria lá Adão, o que ele faz? A Bíblia diz que ele diz: criamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Isso é o quê? Identidade. E ele diz o que depois? Olha, vocês vão governar sobre a terra. Vocês vão se multiplicar. Isso é o quê? Propósito. Você entende como é que as coisas funcionam? Deus cria identidade, Deus mostra o propósito. Deus chega lá em Ur dos Caldeus, encontra Abraão. O que ele faz? Ele retira Abraão do meio de um povo que vivia em pecado. É a primeira relação de santidade, porque ele separa Abraão. O que é isso? Identidade. Porque santidade faz parte da nossa identidade, daquilo que nós somos. E qual é a missão para Abraão? Olha para os céus, olha para os céus, olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso? Propósito. Porque Deus trabalha com o que, irmãos? Com identidade, e trabalha com propósito. Quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, mostra para ele e diz: Paulo, por que me persegues? Senhor, Paulo reconhece. E ele cria uma identidade em Paulo. Qual foi a identidade? Como é que Paulo se identifica na maioria das cartas? Apóstolo de Jesus Cristo. Jesus criou uma identidade. E qual foi o propósito? Justamente para Paulo ir aonde os outros apóstolos não iriam, porque Paulo se identificava com quem? Com gentios. Conhecido inclusive por nós como apóstolos dos gentios. Deus não cria nada sem propósito, mas Deus também define a identidade. Jesus vem à terra, nasce, e no dia que ele é batizado, a palavra diz que os céus se abrem, e uma voz do céu diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que é isso? Identidade. E qual era o propósito? A salvação da humanidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte? Glória a Deus. Deus criou a tua identidade e Deus vai revelar o teu propósito em nome de Jesus. Porque nada acontece sem isso, irmãos. E nós precisamos entender. A grande questão, eu vou só tomar um pouquinho de água, é que muitas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não pertencem à igreja. E é muito diferente uma coisa da outra. Elas estão porque muitas vezes ainda não reconheceram a sua identidade, e estão porque ainda não entenderam o propósito. Porque quem está é assim, é aquela pessoa que se acha em uma condição em um certo momento. Eu me falo assim: ei, irmão, como é que você está? Está na igreja? Estou. Onde é que você está? Eu estou lá na igreja da Ceilândia. Estou lá. Porque ela só se identifica com o quê? Com um momento, com um horário, com hoje, por exemplo. Muita gente chega hoje na igreja e diz assim: eu estou na igreja. Mas durante a semana, irmão, a condição desse momento, música, a palavra, a ação, isso faz a pessoa estar na igreja. Mas Deus não quer pessoas que estejam na igreja. Deus quer pessoas que pertençam à igreja. Porque pertencer é fazer parte de algo, é fazer parte de algum lugar. E por isso que Paulo diz que todos os membros são parte do corpo, fazem parte do corpo. Jesus disse que os ramos estão enxertados aonde? Na árvore. Os ramos estão na videira, nós somos esses ramos, nós estamos, irmãos, ali enxertados, nós pertencemos, nós começamos a frutificar a partir disso. Então todos os conceitos bíblicos que tratam da igreja, tratam como pertencimento.
com pertencimento. Pertencer à igreja é diferente de estar na igreja. Primeira Coríntios 7,4, o apóstolo Paulo diz que a esposa pertence ao seu marido, mas ele também diz que o marido pertence à sua esposa, e por essa razão nenhum dos dois tem autoridade sobre o seu próprio corpo. O que o senso de pertencimento causa no relacionamento? Cuidado, amor, proteção. É ou não é? Eu não pertenço a mim, eu pertenço à Aparecida. Aparecida não pertence a ela, ela pertence a mim. Então é mais responsabilidade de eu ter que cuidar dela do que eu cuidar de mim. Porque se a Bíblia dissesse que eu tenho que eu pertenço a mim, eu iria cuidar de mim, irmão. E se eu negligenciasse a mim mesmo? Problema meu, é ou não é? Quando você está andando no seu carro, que é seu, pertence a você, você tem cuidado, sim ou não? Nem todos, né? Mas alguns têm. A minha mulher, então, irmão, tem um cuidado com o carro dela, misericórdia. Sabe? Eu não sou tão da vibe do cuidado, não, porque aquele negócio tem que me servir. Então, às vezes ele vai na fé de Jeová. Mas eu vejo a Aparecida com o carro dela, cuidado. Diz uma coisa, se você tem cuidado com o seu, quando você pega um carro de uma outra pessoa, você não tem o senso de ter mais cuidado ainda? Claro, porque se eu já peguei carro emprestado de amigos em viagens que eu fui, você fica ali com o coração na mão, Teve uma vez, eu acho que foi quando eu estava em Manaus, que eu acordava de meia hora para ver se o carro estava lá, pedindo a Deus, não deixa eu levar esse carro não. O carro não tinha seguro, irmão. Porque quando você é responsável por outro, teu senso de responsabilidade é maior. Você está conseguindo me entender? Amém? Olha só, eu vou definir uma outra coisa para você aqui. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele fala assim, olha, em Marcos 10, 14 e 15. Deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, pois do reino de Deus, a minha versão diz assim, ó, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Pertencer ao reino é diferente de estar no reino. Então o reino de Deus pertence a quem? E de igual forma eu pertenço ao reino. Eu pertenço ao reino. Porque em outro texto, Lucas 13, 29 diz que pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte ao Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino. Irmãos, na visão de Deus, existe um conceito que se chama o quê? Pertencimento. O pastor Sandro publicou esse texto hoje pela manhã. Eu já tinha visto esse texto do pastor Jeremias, que é uma pessoa, aliás, que eu tenho muita admiração, sobre como matar uma igreja. Se você é membro da igreja e quer matar ela, eu espero que você não leve a sério o que ele postou. Aquilo lá é só para, entendeu, irmão? Chamar a atenção. Mas sabe uma coisa, irmãos? Tudo que o pastor colocou naquela mensagem ali é justamente na questão do valor, de valorizar a igreja, de valorizar o lugar onde nós estamos. E eu aprendi uma coisa na minha caminhada cristã, e isso mudou a minha vida. Que nós só damos valor à igreja quando nós passamos a ter o sentimento de pertencimento à nossa comunidade. Enquanto eu não tenho o sentimento de pertencimento, de pertencer, eu não dou valor. Não dou, irmão. E isso é um conceito, olha, que é difundido. Há muito tempo, em muitos lugares, porque, sabe, um dos maiores motivadores do serviço cristão
da mordomia cristã é o pertencimento, é o sentimento de pertencimento. Porque quando nós andamos nessa linha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter a sensação de que nós fazemos parte de uma equipe que trabalha unida, que trabalha coesa, que tem um propósito comum, que sabe para onde vai, e isso vai gerar satisfação. E esse sentimento de pertencimento, ele não está relacionado somente na questão dos bons relacionamentos, não. É em ver o meu trabalho na igreja, no reino de Deus, gerando frutos. Porque quem se importa, gera frutos. O que Jesus fala a respeito da árvore que não dá frutos? Ela será arrancada, cortada. Não serve para nada. Por que você vai manter uma mangueira no seu quintal que não dá fruta, que está morta por dentro? Arranca e joga fora. Planta outra. Jesus fala isso. Que uma árvore que não dá fruto não serve para nada, a não ser cortada e lançada ao fogo. É duro? É, mas é a verdade. É a realidade de quando o próprio Deus olha para nós e nos vê nessa condição de não frutificar. Mas quando eu tenho o sentimento de pertencimento, eu frutifico na igreja e eu frutifico no reino de Deus. Amém, irmãos? Quando eu tenho um sentimento de pertencimento, eu passo a ser uma pessoa mais forte no meu potencial. A minha entrega melhora. Nós conseguimos doar mais do que nós já doamos. Nós conseguimos andar a segunda milha. Porque na igreja muita gente está acostumada e folgada em andar só a primeira milha. Se você não sabe do que eu estou falando, valeu o evangelho e pesquisa, você vai ver. Que o necessário, que a primeira milha é boa, mas ela está na minha zona de conforto. Eu tenho que andar a segunda milha. Eu tenho que ir adiante. Eu tenho que olhar para mim e dizer assim, eu posso fazer ou não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Quando nós temos o senso de pertencimento, o sentimento de pertencimento, nós vamos ser melhor naquilo que nós fazemos na igreja. Como nós atuamos na igreja. Como nós nos introduzimos na igreja. E eu quero, no tempo que me resta aqui, falar sobre exatamente como eu sei que eu pertenço à igreja. Estou falando aqui agora da igreja local. E você pode até trazer para a nossa igreja aqui. E quem está nos assistindo na internet, para a igreja onde congrega. Ou se estiver na internet e não está aqui, que comece a vir para cá. Não é verdade? Porque agora não tem mais razão para estar lá não. Tem que estar na igreja. Umas coisas que são boas, mas que também... Primeiro, irmão. Eu pertenço. Eu tenho senso de pertencimento quando eu vivo de acordo com a doutrina e de acordo com a prática da palavra de Deus. Qual é o primeiro passo para eu entrar no reino, ou para eu fazer parte do reino, ou para eu pertencer ao reino? A Bíblia diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então existe um primeiro passo, e nesse passo é o quê? Eu estou na igreja, mas para eu pertencer, eu tenho que andar de acordo com a doutrina e prática da palavra de Deus. Olha só o que diz Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. Você percebeu aqui? Poderão viver de modo digno, para o seu inteiro agrado. De quem? De Deus. Frutificando em quê? Em toda boa obra. E também
crescendo no conhecimento de Deus. O sentimento de pertencimento não me faz olhar só para cá para dentro e me preocupar com o que está aqui, mas com o que está lá, irmão. Com o que está lá fora. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu és pedra. Tu és pedra. E uma vez eu ouvi uma frase, não lembro quem é o autor, mas falou assim: olha, o crente é pedra, não é ilha. Por quê? Porque pedra se amontoa, ilha se isola. Pedra se amontoa. Para formar um muro, o que você faz? Amontoa a pedra. Como é que os muros de antigamente eram feitos lá na nação de Israel? Que fortificavam as cidades, eram o quê? Tijolo? Não, mano. Eram grandes pedras que se amontoavam. Por isso que nós somos pedra, porque nós nos amontoamos. Nós estamos juntos. Nós não somos ilhas. Nós não estamos isolados. Nem de nós mesmos e nem também isolados do mundo, porque eu pertenço. Lá fora eu vivo a doutrina. Se eu sou escândalo para a igreja, eu não pertenço à igreja. A Bíblia diz que eu não tenho que ser pedra de tropeço. E o apóstolo Paulo aos Colossenses define muito bem isso, dizendo: poderão viver de modo digno do Senhor. Irmãos, existe uma maneira que nos torna digno do Senhor, uma maneira de viver. E quando eu estou vivendo essa vida digna, que passa por santidade, por obediência, por renúncia, por entrega, por serviço, eu posso dizer que eu pertenço à igreja. Eu pertenço. Quando a minha vida está alinhada ao que diz a palavra de Deus. Ser santo aqui dentro é a coisa mais fácil que tem. Mas a palavra diz que nós temos que brilhar como luzeiros no mundo, não aqui. Eu tenho um sentimento de pertencimento, então eu vou viver de modo digno do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Segundo, eu pertenço quando eu congrego e tenho comunhão com a igreja. Tem crente que parece mais turista do que membro de igreja. E cada vez que a gente vê, um susto. Rapaz, está vivo ainda? Louvado seja Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 24, 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Irmãos, olha só essa coisa. Animar. Como é que nós vamos nos animar? Você está desanimado? Então você precisa ser animado, porque Deus não quer ninguém animado, não, desanimado não, irmão. Deus não quer ninguém, não, Deus quer gente animada. Deus quer gente para cima. Deus quer gente disposta. E a Bíblia diz, olha, nós devemos cuidar também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Está vendo como o serviço traz satisfação, traz ânimo? E diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu pertenço quando eu congrego e vivo em comunhão. Existe a exceção para toda regra, mas infelizmente tem pessoas que fazem da exceção a sua regra. O pastor Monel sempre dizia assim, olha, se eu venho no domingo para a igreja, eu passo um outro domingo sem vir, irmãos, eu passei 15 dias sem ter comunhão com meus irmãos. 15 dias, pastor. E a Bíblia diz que quem vai me animar é o meu irmão. Com o amor, com a prática das boas obras, é aqui, ó.
É um animando o outro, é um animando o outro, é um animando o outro. Aí depois a pessoa fala assim: eu estou tão desanimado, não sei porquê. Claro que você sabe por quê. Porque o lugar do ânimo, irmãos, é na casa do Senhor. O lugar da alegria é na casa do Senhor. O lugar do regozijo é na casa do Senhor. O lugar da revelação é na casa do Senhor. O lugar da bênção é na casa do Senhor. O lugar da profecia é na casa do Senhor. Aqui é o lugar, porque o Espírito Santo vai nos animar em todo o tempo. Que eu pertenço quando eu estou. Se existe um compromisso maior na minha vida do que o compromisso com Deus, com a sua obra, estou negligenciando o chamado que Ele me fez. E quando eu falho nisso, que é um dever básico, dever básico de todo cristão, é congregar. Quando eu falho nisso, irmãos, eu estou me privando, e tome cuidado, porque quem falha nisso, se priva da graça de Deus, se priva da comunhão, se priva da presença. Eu não estou falando que Deus está... Irmãos, eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos, sei tudo isso, irmãos. Isso nós já sabemos. O que eu estou mostrando a vocês é que pertencer requer comunhão, requer congregar. Terceiro, quando eu pertenço, eu sirvo a igreja com os dons que Deus me conferiu. Se Deus me conferiu dons e eu não sirvo a igreja, eu não pertenço à igreja. Olha só o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículos do 8 ao 11. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. E olha só que Pedro, ele fala uma verdade, porque é muito mesmo, é muito amor que a gente precisa, irmãos. Quando Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês têm que amar os seus inimigos, o que eles disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Esse negócio de amar discípulo, esse negócio não era bom não. E olha só o que ele diz aqui: acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Se eu pertenço, eu sirvo a igreja com os meus dons, com aquilo que Deus me deu. Algumas pessoas acham que não tem dom. Algumas acham que tem demais. Eu sempre gosto de falar isso porque eu não vou esquecer nunca. E uma irmã uma vez falou para mim, para a pastora assim, né? Eu falei: irmã, qual o dom do Espírito você tem? Ela disse: os 9. Eu falei assim: você é a igreja de Coríntios. Precisa de quem mais? Eu tenho uns 9, falei: misericórdia, eu fiquei me sentindo, irmãos, olha, 9 dons. Eu estava ali contando. Tem pessoas que acham que não tem dom na igreja, sabia? Mas olha o que a primeira coisa que a Bíblia fala, o apóstolo Pedro, a primeira coisa que ele fala é assim: olha, tenham amor uns para com os outros. Você sabia que amar é um dom? Ninguém aqui amaria se não fosse um dom de Deus.
Ninguém. 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 Sabe aquela vontade que você tem a hora de pegar o irmão pelo pescoço e não pega? É o dom do amor que não deixa você fazer isso. Então nunca diga que você não tem dom. Você tem dom. Existe o dom de amar. É porque as pessoas só olham para o que está elencado por Paulo, né? Aqueles 9 dons ali da carta de Coríntios. Aquilo ali é bênção mesmo. Mas existem outros dons que a Bíblia domina, irmãos. Dos excelentes, da excelência, o amor é o maior. Porque a Bíblia diz que tudo vai acabar, tudo vai cessar, a profecia vai cessar, línguas vai cessar, mas o amor não cessará. Então eu tenho que servir, olha só, amem uns aos outros. Quando eu amo meu irmão, estou servindo a ele. E o que é amor? Eu tenho que falar todo dia com meu irmão no WhatsApp. Oi, mano, tudo. Não, irmãos. Amor é postura. Jesus falou assim: vocês têm que amar os seus inimigos. Os discípulos não entenderam. E como é que Jesus amava os inimigos dele? Você viu Jesus desrespeitando algum fariseu? Não, mas a postura dele era dura, de repreensão, porque na repreensão existe amor, quando é direcionado pelo Espírito Santo. Eu amo meu irmão, por exemplo, quando eu estou disposto a ser um ombro para ele, ouvido para ele, um socorro para ele. Isso é amor. E muitas vezes nós amamos a quem nem conhecemos, porque o amor que depende de sentimento é do seu amor por você, pela sua esposa, da sua esposa por você. Fora isso, não. Amor não é sentimento, amor bíblico é atitude. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: tenham atitude de amor uns para com os outros. Sabe por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Agora veja bem, o amor cobre, não encobre, ele cobre. Ou seja, pelo amor, o pecado do irmão não importa para mim. Eu vou continuar orando por ele, eu vou continuar amando ele, vou continuar colocando a vida dele diante de Deus. E eu vou continuar crendo que Deus vai resgatá-lo como um homem novo, uma mulher nova, em o nome de Jesus. O apóstolo Pedro fala de hospitalidade. Receber. Só que ele fala receber sem murmuração. Receber sem murmuração. Você recebe alguém, leva uma pessoa tomar um café na sua casa, recebe, é hospitaleiro com um irmão. Chega lá, você vai murmurar, vaso? Amarrado em nome de Jesus. Fala mal da igreja? Está amarrado, irmão. Não. É hospitaleiro, mas para alegria, para fé, não para murmuração. E cada um conforme o dom que recebeu. Quem recebeu o dom de cura, use o dom. Quem tem dom de línguas e na igreja tem dom de interpretação, use o dom. O dom de discernimento, use o dom. Profecia, use o dom. Existe uma infinidade de dons. E você tem que dizer: Deus, eu quero dons para a minha vida, porque eu quero servir ao Senhor. E a palavra ainda fala que como encarregado que administram bem. Eu tenho que fazer isso bem, irmão. Por exemplo, o dom de cura só é para quem está precisando de cura. A pessoa está boazinha, eu estou lá orando por cura, por quê? Eu não estou administrando bem o dom. Na profecia, pela palavra, administre bem o dom. Porque nós temos que ser, sabe, como encarregados que administram bem a multiforme graça de Deus. Se fala, fale pelos oráculos, fale pela palavra. Se sirva, sabe, com a força que Deus dá para você. Porque em tudo que nós fizermos,
quer seja de dons espirituais, dons de serviço, dons de contribuição, tudo que nós fizermos, Deus vai ser glorificado através da nossa vida. É por isso que quem pertence serve a igreja com seus dons. Serve. Isso faz parte do centro de crescimento. Quarto, eu estou caminhando para o final. Eu pertenço quando eu contribuo com meus bens na igreja. Se eu não tenho o sentimento de responsabilidade de que a minha contribuição é importante na igreja, eu não pertenço à igreja, irmão. Não pertenço. Olha só o que diz 2 Coríntios 9, 7, 8, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, e Deus pode tornar abundante em todos vocês a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Na contribuição, abundância da obra, do servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque contribuir é dom. Eu pertenço quando eu contribuo. Eu tenho uma sensação, irmãos, por favor, não me entenda mal, mas eu tenho a sensação que as pessoas acham que aqui nessa igreja tem um local, que é um local escondido, onde um anjo vem todo dia e deixa lá um dinheiro para o pastor pagar as contas. Sabia disso? Irmãos, todos os recursos que são necessários para os compromissos financeiros da igreja local e que são despesas comuns de qualquer organização, de onde vem? Vem do Estado? O Estado dá dinheiro para a igreja? Sim ou não? Vem dos incrédulos? Pior que às vezes tem incrédulo que oferta. É isso que não entra na minha cabeça. Vem dos simpatizantes do Evangelho? Não. Eu e você, como membros do corpo, que individualmente devemos ser a fonte que vai prover os recursos para sustento da igreja do Senhor Jesus. Isso é pertencimento. E não diga para mim que você não pode fazer, porque eu provo para você, irmãos, na palavra, que é possível sim, todos nós fazermos dentro daquilo que podemos, dentro daquilo que temos condição. Esse texto aqui é um texto fantástico. 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Irmão, o que está falando aqui? Pobreza profunda. Eu não sei, eu posso estar falando alguma coisa que eu não conheço, mas acho que no nosso meio não tem ninguém em pobreza profunda. E a Bíblia diz que esses irmãos aqui, nessa pobreza profunda, eles abundaram em riqueza por causa de uma coisa que se chama generosidade. E olha que a Bíblia diz, porque segundo o seu poder, Paulo está falando aqui de poder financeiro, aquisitivo, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, porque Paulo conhecia, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Eu pertenço quando eu tenho o sentimento da contribuição, quando eu contribuo
com meus bens. Ou seja, quando eu tenho pouco, eu vou me dispor com aquilo que eu tenho. Mas eu tenho que entender, atender, aliás, o impulso, o mandamento do Espírito Santo de Deus, que tem nos agraciado com vida, com força, com disposição, e ter o desejo de contribuir na casa do Senhor. Eu daria um conselho para você: nunca venha para a igreja sem uma oferta. Ah, pastor, o que eu tenho aqui, já catei, é 50 centavos. Irmão, traz. Traz. Porque quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Nunca venha adorar o Rei de mãos vazias. Quando Jesus nasceu, aqueles homens estudiosos queriam adorar o Senhor e seguiram a estrela, porque eles sabiam que aquilo ali era indicação do nascimento do rei. E cada um deles chegou lá com um presente. Um presente. Sabe o que isso significa? Nunca venha adorar a Deus com as mãos vazias. Reserve em algum momento. Isso aqui é o que eu tenho, Senhor, eu estou consagrando a Ti. Ninguém aqui vai discriminar você pelo tamanho da oferta que você dá, e ninguém aqui também vai bajular você pelo tamanho da oferta que você dá, porque não é isso que é importante. O importante é que você seja participante, e que você seja pertencente à obra do que Deus está fazendo. Eu sei que essa é a parte mais difícil de alguns entenderem. Você pode até ficar um pouquinho bravo comigo, mas eu vou pedir, você pode dar um amém? Pode ter certeza que é com amor, irmãos, que eu trago essa palavra a vocês. Com amor. Porque eu almejo ver um povo forte. A igreja de referência. Quinto lugar e último para eu terminar. Eu pertenço quando eu tenho zelo pela casa do Senhor. Salmo 69:9 diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Se você ver os versículos anteriores, você vai ver que Davi já estava tendo alguns dissabores com relação a isso, mas ele diz: o zelo da tua casa me consumiu. Esse mesmo rei, esse mesmo homem que no Salmo 132, ali no versículo 4 em diante, ele diz assim: não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus poderoso de Jacó. Zelo. João capítulo 12, versículos 13 a 17, nos fala sobre a Páscoa. E a palavra diz que Jesus foi a Jerusalém, e ele entrou no templo, e ele achou no templo gente vendendo boi, ovelha, pombo. Jesus achou até cambista dentro do templo, até cambista, fazendo jogo do bicho. Nem tinha jogo do bicho, mas estavam lá. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus fez um chicote, fez um chicote de corda, expulsou todos do templo, com tudo, com ovelha, com boi, com periquito, com papagaio, cachorro, gato, o que tinha. Jesus foi dando pau na costa e mandando embora. Chicote, porque ele disse: olha, ele ainda mais virou mesa. Jesus fez assim, eu poderia dizer, fez o barraco santo. Mas sabe por quê? Porque ele pertencia. E olha o que ele disse: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Pertencia. E os discípulos
se lembram do que está escrito, Salmo: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo de Jesus por aquele lugar estava consumindo ele. Isso não era de agora não, irmãos. Se a gente voltar lá, se a gente for em Lucas capítulo 12, versículo 41, 49, a mesma coisa. Jesus vai para Jerusalém com a sua família porque era a festa. Quando termina a festa, a família volta no meio do caminho. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não está. Ele está com os amigos dele? Não está. Volta para Jerusalém, todo mundo, pai, mãe, tio, procurando Jesus. Acha Jesus onde ele estava? No templo. E a mãe fala assim: mas pai, mas você preocupou demais a gente agora. A gente está procurando você aí. Ele falou assim: aonde é que eu estaria se não na casa do meu pai? Com quantos anos, irmãos? 12. Tem alguém com 12 anos aqui? Não tem. Tem alguém com 12 anos ou menos de crente aqui? Também não tem? Todo mundo então tem mais de 12 anos de crente? Mais de 12 anos de crente? Menos de 12? Só o Henrique? Menos de 12, menos de 12, menos de 12, menos de 12. Olha assim, ó, tá vendo? Na idade espiritual era isso aí. Entendeu? Na idade espiritual era aí. Jesus estava dizendo. Por que vocês foram me procurar em outro lugar? Aonde é que eu estaria se não na casa do meu pai? Vocês estão, estou aqui. Jesus estava lá conversando, irmãos, e batendo papo com a moçada que entendia lá da escritura, e todo mundo admirado com ele, porque ele estava cuidando das coisas do pai com 12 anos. O zelo da tua casa me consumirá. E esse zelo é o que? Afeição, dedicação, cuidado ardente. Mas também zelo, sabe o que é? Pontualidade, diligência, compromisso. É o zelar pela casa, é o zelar pelo reino, é o zelar pela imagem do meu Deus que está sendo refletida em mim. Teve um dia triste, o pastor compartilhou isso, um dia triste que ele mandou um vídeo. Irmãos, alguém andou sobre essas cadeiras que são novas. Andou, deixou os pés aqui marcados. Gente, eu fiquei pensando, ai Jesus, dá vontade de fazer imposição de mãos, né, irmãos? Porque não tem zelo. Que usa as coisas da igreja, vai no banheiro e faz tudo. Tem torneira que pinga, né? O pastor fica pingando e gasta água, e conta de água sobe e tudo, porque não tem zelo. Não tem zelo. Nós temos que ter zelo. O zelo na tua casa me consome. Se nós não estamos sendo consumidos pelo zelo em relação à casa do Senhor, nós não pertencemos. Porque para pertencer tem que ter zelo. Amém, irmãos? Cuidado com tudo que nós estamos manuseando na casa do Senhor.